Hoje nós vamos entender, nessa série, nessa última parte do feijão com arroz, nós vamos entender o que é ser cristão. Pode parecer algo básico, mas é o feijão com arroz que às vezes a gente vai esquecendo. O que é ser cristão de verdade? Porque às vezes nós somos piada lá fora, porque a galera se diz cristã, se diz crente, né? Agora tu é crente, agora tu é da lei dos crentes. Alguém já ouviu isso? Quem tem uns 20 anos para trás de caminhada só escutava isso. Tu é da lei dos crentes agora. Então, e às vezes a galera pensa que é, mas na verdade não é. Pensa que é e parece que veio para cá, ou para alguma outra igreja cristã, para fazer amizades, para conhecer pessoas, ou porque está todo mundo indo, eu vou também. Mas ser cristão é muito mais profundo do que isso, naturalmente. Você já deve ter ouvido aquelas piadinhas, né, que na verdade está insultando a igreja do Senhor e na verdade diz muito sobre quem fala, que diz assim: ó, Jesus é massa, o que é paia é o fã-clube dele. Já deve ter ouvido esse tipo de coisa. Às vezes a gente dá motivos para esse tipo de coisa. Às vezes a igreja cristã dá motivo para que isso aconteça, porque não é raro, não é difícil você ver campanhas evangélicas aí em igrejas que se dizem cristãs, vendendo, por exemplo, martelos da salvação, martelo que você chega em casa e que vai bater com ele em alguma parte da sua casa, talvez na cabeça do seu marido, para que ele tome jeito. Mas só que esse martelo é vendido na igreja, e um valor, compra lá no seu Antônio, o seu Antônio está vindo para cá, compra por R$15 no seu Antônio e vende por R$200 na igreja, um projeto maravilhoso, só que está vendendo, dizendo que vai quebrar a maldição na casa da pessoa, ou um lenço. Esses dias eu vi o cara vendendo um lenço por R$100 no meio da igreja. E aí o pessoal pobre, humilde, geralmente essas igrejas são igrejas assim mais de periferia, o pessoal mais humilde, né? E que por desconhecimento da palavra, por achar que ser cristão tem a ver com aquilo, acaba tirando o dinheiro do leite dos filhos, da alimentação da semana, para comprar um lenço. Olha, um lenço ungido pelo apóstolo, pelo profeta, e acaba prejudicando a sua família nisso. Quanto de nós não já ouvimos profetas do CPF? Surgiu uma nova linha de profetagem aí no meio do mundo, que a pessoa revela o CPF da pessoa. Qual a finalidade disso eu não sei. O que é que vai trazer de benefício para alguém, mas diz, fulano de tal, aí diz o CPF do Átila e vai dizer. E aí, isso vai se tornando meio que um circo, porque na verdade isso não aparece com o evangelho do nosso Jesus. 3 coisas não combina com a gente. Dizer ser cristão. Repete comigo em nome de Jesus. Se dizer cristão não te torna um. Primeira coisa. Eu sou crente, beleza. Se dizer crente, cristão, não te torna um cristão. Segunda coisa, parecer ser, repete comigo, parecer ser não te torna um. Ter roupinha de crente, linguajar de crente, Bíblia de crente, aquelas grandonas, né? E ter aparência de crente não te torna um crente. Terceira coisa, fazer coisas de crente, repete comigo, fazer coisas não te tornam um. Às vezes tem pessoas que pela fé e pela misericórdia de Deus, né, através de uma oração, acontece um milagre, mas isso não garante que a pessoa é crente. Às vezes essa mesma pessoa pode, através de uma oração, invocar o santo nome de Jesus, expulsar demônios, mas isso não a torna crente de verdade. Jesus já menciona isso, Mateus capítulo 7, do verso 21 em diante. Jesus dizendo assim, ó, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará onde, igreja? Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Já tem uma dica aí clara para nós. Ser crente é alguém que faz a vontade de Deus. A vontade de Deus é revelada na sua palavra. O mensageiro, olha a palavra usada, mensageiro. Mensageiro, ele só porta uma mensagem. A mensagem não é dele, a mensagem é superior a ele. Ou seja, o pregador é um mensageiro de uma palavra superior a ele, que revela a vontade de Deus. Se a mensagem do profeta vai contra a Bíblia, ele é falso profeta.
Eu brinco com essa igreja dizendo que o meu ministério com essa igreja vai durar 5 anos. Já vai completar o 3º agora. É brincadeira, certa igreja. Mas a intenção é o quê? A igreja não depender de um homem, se acostumar com esse tipo de coisa, não depende do Júnior para funcionar, para acontecer nada. E a igreja se organizar o suficiente para que não dependa de mim também. Durante 5 anos, minha meta é que a igreja esteja redondinha, para quem sabe Deus me levar para uma outra cidade, para começar um outro ministério em outro local. Verso 22, Jesus continua a dizer assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não, o que é que ele fez? Profetizamos em teu nome. Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos o que, igreja? Milagres. Olha a tríade desse cara. Profeta, expulsava demônio e realizava milagres. É ou não é crente? É ou não é crente, igreja? Não sei. Não sei, porque isso eu acabei de dizer, não é prova que alguém é cristão. Verso 23, então eu lhes direi claramente, Jesus falando para essas pessoas, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Ser cristão é ser obediente ao nosso Deus poderoso. Então, hoje nós vamos caminhar em cima de 4 afirmações que falam sobre ser um cristão de verdade. Eu quero que você acalme seu ânimo, seu coração. Não sei se você tem alguma carreata programada para já. Vai dar tempo, em nome de Jesus. Quem sabe através da oração você vai desistir dessa carreata. Primeira, coisas que nós vamos caminhar hoje. Eu vou falar logo as 4, depois a gente vai uma por uma dando passo. Primeira coisa, o cristão, ele vai crer sem ver. Isso é básico do cristianismo. Nem tudo você vai tocar. Segunda coisa, o cristão entende o que é renúncia. A gente vai ponto por ponto desse. Terceira coisa, o cristão é parecido com Jesus. Quarta e última coisa que nós vamos caminhar hoje. O cristão, ele tem exclusividade e constância no seu culto a Deus. Vamos lá, primeira coisa. O cristão, de verdade, não precisa ver para crer. Amém? Jesus que afirma isso. João capítulo 20, verso 24. Existia um discípulo de Jesus chamado Tomé, bem conhecido, que ele não está na hora que Jesus aparece aos seus discípulos, vacila, está em outro canto, não está perto, não está reunido, e já vai a primeira lição, não está reunido, pode fazer com que você não tenha contatos com Jesus, mas o tema não é esse hoje. Verso 24 diz assim, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Verso 25, os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vi as marcas dos pregos nas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser minha mão do seu lado, se eu não tocar, se eu não ver as marcas, a perfuração na mão dele, nos pés dele, eu não vou crer. Vocês estão dizendo, mas eu só vou acreditar só vou crer se eu ver aquilo ali na minha frente. Uma semana mais tarde, verso 26, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancados as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles, e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a do meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Verso 29, então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Vamos comigo, igreja. Felizes os que não viram e creram. Agora você olha para a pessoa do seu lado e diz isso para ela. Feliz é você, porque não viu e creu. Amém? A nossa fé não depende de tocarmos e vermos. Você sabe qual o sonho do pastor? É ver Jesus. Eu já falei isso aqui várias vezes aqui na igreja. Tenho esse sonho. Meu Deus, eu queria tanto acordar. E o Senhor está assim no cantinho da minha cama, sentado, olhando para mim. Não aconteceu, provavelmente não vai acontecer, mas isso não influencia em nada a minha fé em Jesus. Por quê? Porque nós somos de uma religião, de uma crença que a gente trabalha com a fé. A fé é a base. É muito fácil crer porque eu estou tocando. É muito fácil acreditar porque eu estou apalpando, sentindo o cheiro. É muito fácil eu acreditar que tem almoço pronto porque eu estou sentindo a fragrância daquele negócio. É muito fácil. O difícil é caminhar, é descansar, sem ver, sem que as coisas aconteçam, você continuar firme no Senhor Deus poderoso. Mas a fé é a base do cristianismo. Todo cristão que espera tocar,
Não, pastor, eu tenho que ter uma imagenzinha aqui em casa, porque eu preciso ver. A imagem de Jesus, não está errado não, é o meu Jesus, está ali, mas eu preciso ver, entender, porque a minha mente precisa desse visual para acontecer, mas ele nos chama para o contrário. Hebreus capítulo 11, verso 1, fala da definição sobre a fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pela fé, você está vendo um ano de 2025 muito melhor que 2024. Pela fé, você está vendo pessoas da sua casa sendo transformadas no Senhor. Pela fé, você está vendo esse empreendimento que está começando agora, e seus colegas estão todos mangando de você, dizendo que não tem sucesso, que não vai dar certo, que você não é capaz, mas pela fé você está tranquilo, entendendo que vai acontecer, porque é a prova das coisas que não podemos ver, mesmo sem ver, você fica descansando no Senhor. Sobre isso, sobre tocar, nós temos alguns erros no meio do povo cristão, que a gente vai tentando trazer coisas para o toque, para o visual, para que a igreja esteja abraçando esse tipo de coisa. Tem gente vendendo tijolo dentro da igreja. Falei agora há pouco, martelo, lenço. Isso tudo vai contra a base do cristianismo, que é não precisar ver. Jesus está aqui no nosso meio. Amém? Não sei se alguém está conseguindo ver Ele agora. Deus queira que sim. Mas se não, a minha fé, a minha certeza, entende que o meu Jesus está passeando aqui no nosso meio, nesse momento de culto, sendo adorado nesse lugar. Por isso que essa certeza que Ele ambienta esse lugar, que Ele caminha no nosso meio, nos faz, no momento de louvor, ter reverência a Ele. Por isso que nos faz entender que se Jesus está aqui, com sua glória enchendo esse lugar, eu não posso ficar como eu estou, eu tenho que abrir a minha boca e cantar a Ele, porque Ele tem que ouvir a minha voz, porque eu tenho que levantar as minhas mãos, porque eu tenho que chegar no horário no culto. Como pode Jesus está naquele ambiente, reunido com a igreja, e eu chegar 20 minutos depois do início do negócio? Eu chegaria, eu faria isso com uma pessoa importante? Não. Por que eu faço isso com Jesus? Então, esses princípios vão norteando cada decisão do crente. Pastor, está difícil, estou com dificuldades, eu não tenho dinheiro, não sei como é que eu vou pagar a energia, mas eu estou em paz, porque pela fé, eu sei que Deus vai providenciar, eu creio num Deus da providência. Pastor, eu vou fazer uma viagem, não sei ainda como, não tenho dinheiro para isso. Pastor, eu quero comprar uma casa, não sei como, eu quero comprar um carro, não sei como, mas pela fé eu estou tranquilo, porque Deus está no nosso meio, mesmo sem tocarmos. Pela fé você pode descansar no Senhor. Nosso Deus, Ele mora conosco, não só porque nós estamos reunidos aqui, mas Ele caminha conosco em todo e qualquer local que você esteja. Então olha para a pessoa do seu lado e diga isso para ela: Ele está aqui. Mais do que isso, Jesus está lá na sua casa também. Nas suas madrugadas de sono, ou de falta de sono, de insônia, Ele continua lá, ouvindo as suas dores, o seu choro, o seu clamor aí. Sabe quando você entra no seu quarto e ora, Ele está lá, ouvindo a sua voz. Então, em nome de Jesus, eu tive um grande amigo, ainda é meu amigo, mas a gente se afastou um pouco, cresceu na igreja comigo. Em um determinado momento a gente buscava tanto o Senhor, que ele entrou nessa noia de que precisava ver Jesus, eu levei para um caminho que eu estou de boa com isso, mas entrou na cabeça dele esse negócio, ele precisava ter uma experiência, não era necessariamente ver, mas ter uma experiência com Deus, e aí está o perigo de lermos biografias, porque às vezes a gente acha que a experiência do outro tem que ser a minha experiência, e a gente quer replicar o que Deus fez no outro, na nossa vida, e aí ele entrou naquela noia e não aconteceu, e boa parte de alguns anos na adolescência dele, e não aconteceu, ele se revoltou, e hoje em dia nem crente é mais, porque a experiência falou muito mais alto do que o não ver, do que o toque com Deus através da fé. Deus nos chama a tocar nele, sem o vermos, a entendermos que Jesus pode se manifestar na pessoa que está do nosso lado. Não olha para a pessoa, olha para frente ainda, olha para mim ainda, faz só assim, sente um braço aí do seu lado. Deus nos chama também a isso, a tocar em vidas, a entender que Jesus também se manifesta através de pessoas, pela fé. Eu sei que Jesus não é tão feio assim, pastor,
Sei que Jesus é bem mais bonito que o meu vizinho que está aqui do meu lado. Mas, pela fé, eu posso sentir Jesus na vida dessa pessoa. A igreja parece que está vivendo meio que uma síndrome de Tomé. E nessa síndrome não é mais tocar na ferida de Jesus. É uma síndrome que precisa de emoções. Sabe que a gente precisa de um arrepio no culto? A gente precisa se emocionar no culto. E aí um culto é abençoado se eu choro no culto. Já escutou desse tipo de coisa? O culto hoje foi bênção, eu me arrepiei do início ao fim. E aí o culto foi bom. E um culto que é normal, entre aspas, não tem tantas emoções, não é carregado e motivado por emoções, a pessoa sai de lá frustrada. Puxa vida, o culto hoje foi tão normal, não teve nada demais, eu entrei, não senti nada. Parece que a gente precisa tocar através das nossas emoções em Jesus. Eu chego para as pessoas, como é que está a sua vida? Como é que está o seu devocional com Deus? Pastor, não estou conseguindo ler e orar. Por quê? Sei lá, não estou sentindo mais Jesus. É uma síndrome de Tomé que a gente precisa sentir para responder e para fazer algo em relação a Jesus. Mas a nossa base de fé é justamente o contrário. Amém, igreja? Mesmo sem sentir, você vai ler a Bíblia. Mesmo sem sentir que Ele está te ouvindo na oração, você ora. Mesmo sem Deus falar, sem você sentir aquela mensagem trazendo impacto ao seu coração, e é muito bom quando isso acontece, quando estamos lendo a Bíblia Sagrada, mas mesmo que não aconteça, nós temos que nos manter firmes em devocional ao Senhor, o Deus poderoso. Então, independente se você sente ou não, Deus tem cuidado da sua vida. Descansa nisso. Nosso Deus não muda. George Miller, ele tem uma frase que diz o seguinte: a fé não é a crença que Deus pode, mas a certeza de que Deus fará o melhor para você. Isso é fé. É entender que Deus está no controle da sua vida de tal forma que Ele certamente fará o que é melhor para você, e você vai descansar. Entendendo que Deus, olha, Deus, eu creio que Deus pode. É claro que Deus pode. Nessa série aqui mesmo a gente estava falando sobre Deus ser onipotente, pode todas as coisas, mas a fé é essa certeza, olha, mesmo que Ele não faça, mesmo que não venha um milagre, mesmo que não aconteça, mesmo que não venha a cura, Deus, Ele com certeza tem um plano maior para a minha vida, porque Ele fará o que é melhor para a minha vida. Esse é o primeiro fundamento de um crente de verdade. Vamos para o segundo? Sim ou não? Segunda coisa, o cristão de verdade entende que terá uma vida de renúncia. Nós temos errado demais nisso aqui. Não é raro pessoas procurando a igreja cristã, os evangélicos, porque eu quero ganhar algo mais, é um plus para a minha vida. Eu vim, pastor, para a igreja para ganhar, para ser abençoado. E aí vem a teologia da prosperidade. Jesus é como se fosse um acessório, que na minha caminhada, eu coloco ele aqui nas minhas costas como se fosse uma mochila, eu não mudo nada. Continua a mesma caminhada, só que com Jesus aqui, do meu lado, nas minhas costas, não mudo nada no meu trajeto. É um acessório, como se fosse um brinco, uma pochete qualquer. E as pessoas fazem isso muito porque não conhecem a Bíblia. Mas a base do cristianismo, Lucas 9, 23, decora esse texto, Lucas 9, 23, não é difícil de decorar. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, o que é que tem que fazer, igreja? Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga. Negar a si mesmo, ou seja, o seu eu, as suas vontades, o seu caminho, seus sonhos. O evangelho é sobre isso. Tome diariamente a sua cruz, não é de vez em quando. Esse negar a Cristo, a si mesmo, não é um dia sim, outro não, é algo diário. E seguir a Jesus. O que acontece é que por Jesus ser um acessório na vida de muitos cristãos, que na verdade não são cristãos, eles estão caminhando com os seus projetos e colocam Jesus como um acessório e diz: Jesus, vem, abençoa aqui minha vida, a minha caminhada, e não mais dizem: Jesus, o que é que o Senhor tem para a minha vida? O que é que o Senhor espera da minha caminhada? O que é que eu tenho que abrir mão? Porque se Jesus vier somente como uma pochete, alguém que vai estar do meu lado, a minha carne vai começar a me controlar. E a carne na Bíblia é o nosso eu pecaminoso. Nossa vontade, são os nossos desejos. A gente falou sobre isso aqui, a gente falou sobre redenção aqui nessa série.
A gente falou sobre o poder da carne na nossa vida. Gálatas capítulo 5, verso 16, fala disso. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ele vai explicar. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Meu querido, ser cristão é fazer o que não deseja. Já viu aquele memezinho daquele cara? Rapaz, eu inventei agora um negócio difícil na minha vida. Inventei de ser crente agora. E realmente é difícil ser crente. Esse negócio de que tá na onda, é popular, que todo mundo tem que ser, e que só vem para ganhar, para acumular, para agregar, isso não combina com o Evangelho, porque o que o Evangelho está dizendo aqui é a nossa carne deseja coisas que você não vai poder fazer mais. Você não vai poder mais usar algumas roupas, você não vai poder falar alguns palavrões, você não vai poder ter mais alguns amigos, você não vai poder frequentar mais alguns ambientes, você não vai poder tocar em determinadas coisas, você não vai poder andar em determinados horários, simplesmente por amor a Cristo. Sua carne vai querer isso, você não vai poder ter mais 8 namoradas ao mesmo tempo, você não vai poder fazer esse monte de coisa, sua carne quer. E aí o verso 18 diz, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, e ele vai elencar uma série de obras da carne aqui: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas, vamos comigo, igreja, não herdarão o reino de Deus. Ou seja, quem pratica esse tipo de coisa não é cristão, porque o clássico, o caminho natural do cristão é herdar o reino de Deus. O cristão de verdade vai para o céu, tranquilamente. Que ele está dizendo aqui, olha, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. C.S. Lewis tem uma frase que eu amo, diz assim: o cristão que não se sacrifica não sabe o que significa ser cristão. Vai doer. Eu espero que esteja doendo em você. Minha oração é que você esteja nessa igreja por diversas vezes se sentindo frustrado, se sentindo pela metade, engolindo desejos seus, porque ser cristão é isso, é passar por sacrifícios, é não cumprir a sua vontade. Ser cristão, meu amado, minha amada, é não se divorciar, mesmo que todo mundo esteja dizendo, mulher, deixa de ser besta. Se tu está aí, tem todos os motivos para se divorciar dele. E ser cristão é entender que em algumas pessoas, ela vai ou ele vai pagar o preço e vai continuar no casamento, porque entende que não é sobre fazer a vontade da sua carne, não é sobre se ver livre de um problema, é sobre cumprir a vontade de Deus para a vida da pessoa. Isso é muito difícil. Ser cristão é não envolver-se com todas as pessoas que você quer. Ser cristão é não enricar, às vezes. É claro que Deus, segundo a vontade dele, vai levantar algumas pessoas para ter riqueza aqui na terra, mas algumas outras pessoas tentam negociar o meu Jesus por conta da riqueza. Esses dias, olha que louco, chegou uma proposta para o pastor de vocês no Instagram, me achando influenciador, vieram oferecer que eu fosse divulgar o Tigrinho. Meu Deus, o diabo tem que aumentar um pouquinho a tentação. Mas eu vou revelar para vocês a proposta, que chega, rapaz, será? Custa nada, né? Nos avisos da igreja, aparece o tigrinho aqui, lê o QR Code, vai pro... Então, abre um espaçozinho no final do culto, né? Faz uma fé, irmão, pela fé, você vai jogar agora, em nome de Jesus, agora é a hora boa, a banca está liberando. Mas olha a proposta, tinha lá no texto, e aí dizia assim, olha, 30% de todas as apostas, repete comigo, todas as apostas,
Não é que o pessoal ganhar ou perder, não. Tudo que o... Pronto, vai lá. A galera da Florescer aqui vai começar a apostar. Deus nos livre disso em nome de Jesus. Se a gente chega em 100 mil reais no mês, 30% desses 100 que a igreja jogou é meu. Olha que benção. 30 mil reais. Todo mês. Não é um bom dinheiro? Demais. Ou seja, de tudo que apostarem, e outra, eu ganhava 50 reais em cada cadastro. A igreja tem mais ou menos uns 400 pessoas. Alguém me ajuda na conta? Teria que ser uma campanha para todo mundo participar. Ok? 20 mil reais. Aí sabe o que é o lindo na história? É que o pastor Mala cadastra todo mundo aqui num mês, eu ganho 20, e aí eu digo, não, tem outra banca melhor agora. Aí eu levo vocês para outra e ganho 20 de novo, porque todo mundo vai para outra. E aí fica nesse ciclo. Qualquer aparência com a realidade é só fantasia da minha cabeça. Mas infelizmente, isso tem destruído vidas. Pastor, por que você fala tanto sobre isso? Porque Jesus, se estivesse nos dias de hoje, no Brasil de hoje, estaria falando sobre isso. Porque Jesus ia de encontro à dor do outro. Meu amado, as minhas duas profissões me dão um privilégio e uma dor imensa. Eu entro em contato com a realidade humana. Você não tem a quantidade de pessoas que eu atendo na clínica e pessoas que eu aconselho enquanto pastor, que estão com a família acabada, arrasada por conta do vício em jogos. Igreja, em nome de Jesus, não brinque com esse tipo de coisa. Talvez você tenha uma propensão ao jogo, ao vício, ao jogo de azar, e se você entrar nesse negócio, eu conheço pessoas que o dinheiro inteiro, o salário inteiro de um mês, recebe daqui e paga o agiota porque está devendo um monte de gente, porque está viciada. Esses dias vocês viram aí, saiu um dado aí que parece 6 bilhões de pessoas que usam o Bolsa Família, que recebem o Bolsa Família, foi movimentado do Bolsa Família para o jogo. Ou seja, tem pessoas que não estão se alimentando bem, não estão se vestindo, não estão usando esse dinheiro para a educação dos filhos por conta do vício. Então, em nome de Jesus, ser crente, às vezes é ser liso, mas você pode dar glória a Deus por isso? Amém? Ser crente, às vezes a sua vida vai demorar um pouquinho mais para você conquistar algumas coisas, mas você vai, em nome de Jesus, me manter fiel ao meu Rei, ao meu Senhor, renunciar a essas propostas fáceis, em nome de Jesus. Romanos capítulo 10, verso 9 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, que Ele é o que, igreja? Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ou seja, Ele ser o teu Salvador. Todo mundo aqui quer Jesus como Salvador? Sim ou não? Ele ser o teu Salvador, vem totalmente junto dele ser o teu Senhor. O que é Senhor? É Ele governar a sua vida. É renúncia. É abrir mão das suas vontades. O contrato com Deus é esse. Ele, quem estava no culto aqui sobre redenção sabe, nós estávamos escravos do pecado, da nossa carne. Ele paga o preço no nosso lugar, nos resgata dali para cá, mas para que hoje nós fôssemos servos dele, escravos da justiça, que a palavra de Deus diz. Então, é entender que hoje eu tenho um novo Senhor, não mais minha carne, não mais o pecado, mas agora o meu Deus Todo-Poderoso, e eu vou renunciar ao que for necessário para a glória do Senhor. Atos 11, 26, vamos para o terceiro ponto. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Paulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Eu me pergunto nesse momento, o que é que tinha Barnabé e Paulo para que eles fossem chamados de cristãos? Barnabé, a gente sabe pouco. Na Bíblia revela-se pouco sobre esse homem, mas sobre Paulo, tem um texto que eu amo, que é uma carta escrita por ele. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, diz assim: tornem-se, vamos comigo, igreja, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo, para ser cristão, nós temos que ser parecidos com Jesus, imitar o próprio Cristo. Ser como Jesus foi, é o terceiro fundamento para ser um cristão de verdade. Jesus, na sua essência, e eu incentivo cada pessoa que começa a sua caminhada cristã, lê os evangelhos.
Lê rápido, 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. Lê uma vez. Pastor, o que é que eu leio agora? Lê de novo os 4. Lê umas 3, 4 vezes, porque se precisa, o básico da caminhada cristã é você conhecer a vida de Jesus. O que é que ele falava, como ele tratava, onde é que ele andava, com quem ele andava. Porque nós temos que ser imitadores de Cristo, cópias de Jesus aqui na terra. Então, Jesus estava no meio dos necessitados, sim ou não? Poucas vezes a gente vê Jesus com autoridades, a não ser quando as autoridades o procuravam. E aí ele tinha aquele momento com as autoridades. Mas Jesus estava no povão, no meio dos necessitados, perto daqueles que precisavam. Sexta-feira, a gente teve aqui o Eu Vejo Flores em Você. A gente recebe cerca de 200 jovens, entupiu a igreja aqui de estudantes da região. E a gente estava aqui falando sobre vida em Jesus. Toda a igreja, todo cristão precisa estar próximo dos necessitados. Precisa estar ouvindo essas pessoas. Precisa estar tocando nessas pessoas. Não existe evangelho, não existe cristianismo que enclausura as pessoas num local e o mundo lá fora que se exploda. Lutem suas lutas, porque eu já tenho as minhas. Não, é sermos parecidos com Cristo, estar tocando em vidas. Tem alguém passando fome? É obrigação da igreja ir de encontro a essa família e trazer alívio para aquela situação dela em nome de Jesus. É obrigação nossa. Nós não somos bons porque fazemos esse tipo de coisa. Nós entendemos que é missão da igreja ser alívio alcançado aqui na terra. Jesus, além de estar no meio do povão, não se preocupar tanto com autoridades, e eu vejo a igreja no Brasil fazendo o caminho contrário, abrindo espaço para autoridades e se afastando do povão. Jesus, ele era obediente ao Pai. Jesus veio, se despiu da sua glória para satisfazer a vontade do Pai, para cumprir a vontade de Deus. Jesus subiu na cruz em obediência ao Pai. Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Deus deu não como resposta. Jesus vai lá em obediência e morre no nosso lugar. Tem uma definição que Jesus faz sobre ele, rara na Bíblia. Jesus fala, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, falando sobre movimento, sobre o evangelho, mas sobre o caráter dele, a pessoa dele, essa é uma das únicas definições que ele faz. Mateus 11, 29, diz assim, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. E aí ele vai dizer, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Jesus era humilde e manso. Para ser cristão de verdade, nós temos que entender que a glória não é sobre nós, é sermos humildes, convém que eu desapareça para que Ele cresça. Essa música aí do momento que a gente está cantando aqui na igreja, né, fala justamente isso, sobre João Batista, essa história de João Batista, de desaparecer, de preparar um caminho e desaparecer para que Deus seja glorificado. Humildade, o crente vai ser humilde, o crente não quer aplauso, o crente não quer a glória para ele, o crente não quer elogios, o crente não faz nada para ser visto. Ao contrário, nós temos que desaparecer para que Deus seja glorificado através da nossa vida. E nós também temos que ser manso como Jesus. Falar como Jesus. Tem crente que é bruto. Espero que não seja você. Tem marido que tem medo de falar com a esposa que é crente, porque é uma mulher bruta, violenta nas palavras. Em nome de Jesus, tem que ser o manso. Tá. Pastor, tem que se esforçar para sorrir, tem que se esforçar para sorrir, até aquilo ali ficar automático na sua vida. Crente não trabalha com pedrada, com a mão cheia. Né? Crente tem que ser manso no Senhor. Às vezes o crente vai ser afrontado. Às vezes a gente vai levar uma ignorância do nada e você vai ficar na sua. E você vai entender que eu sou manso. Entendendo isso em nome de Jesus. E obedecer ao Senhor. Como é que a gente obedece a Cristo? Conhecendo a vontade dele. Sim ou não? Como é que eu obedeço algo que eu não conheço? Aquela porta ali da saída, do meu lado direito, está com um probleminha, frouxou um parafuso, ela está encostando ali. O que é que a gente faz para ninguém ficar abrindo e fechando ela enquanto a gente conserta? A gente coloca lá um aviso, não abra. Tem uma informação, a pessoa que lê vai ver e obedece aquela informação. Mas se eu não sei, se ninguém avisa, se não tem algo sinalizando aquilo, eu vou fazendo, porque eu não sei do problema daquela limitação.
Para que você conheça a vontade de Deus, você tem que conhecê-la. É o básico. E a gente conhece a vontade do Senhor através da Bíblia, palavra do Senhor. Então, todo crente, todo cristão de verdade tem que ler a Bíblia. Terceiro conselho para a pessoa do seu lado, diga para ela, leia a Bíblia. Em nome de Jesus. Toma jeito, crente, em nome de Jesus. Não precisa estar emocionado, com vontade de ler. Sua carne não quer ler, meu amado, é o básico. Sua carne quer o contrário que o Espírito quer na sua vida. Dificilmente você vai ter coragem e vontade de ler. Isso é por disciplina. Vai e faz, como outras áreas. Dificilmente você vai ter prazer nos estudos. Tem alguns fora da curva que tem prazer em estudar. Mas estudam, vão para a faculdade, porque quer se formar. E quer ter uma profissão daqui a um tempo. Vai sem vontade, mas vai e faz. Com o Senhor, às vezes a gente não trabalha dessa forma. A gente espera ter vontade. É como Tomé, eu preciso de uma emoçãozinha assim, um arrepiozinho aqui para eu ler a Bíblia, fazer o devocional de hoje. Não é assim. Último ponto, para a gente encerrar aqui. O cristão de verdade, ele vai adorar a Deus, adorará somente a Deus e constantemente a Deus. Na tentação, o diabo tentando derrubar Jesus, Lucas capítulo 4, verso 8, Jesus responde, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Nosso culto, igreja, esse ajuntamento aqui, tem um nome, o nome dele é Jesus. Que todo outro nome desapareça nesse lugar, que toda outra frase que não diga a respeito dele, esteja em silêncio nesse lugar, que toda boca que quer se abrir para tomar a glória de Cristo esteja em silêncio, muda nesse lugar, porque o culto é sobre Jesus, o Rei dos Reis, aquele que veio, que morreu no nosso lugar e que vive eternamente, que a morte não o deteve e que em breve ele voltará para nos levar, para que possamos morar com ele eternamente. O culto do início ao fim tem que ser citando cada letra de Jesus. Jesus na oração, Jesus nos louvores, Jesus na oferta, Jesus na palavra, Jesus em cada acorde desse teclado, em cada nota entoada nesse lugar. Tem que ter do início ao fim Jesus. O nome dele tem que ser entoado em cada respiração nesse lugar. Nós estamos aqui, igreja, para a glória dele. Somente por ele, para o louvor e honra do nome dele, que toda outra voz, toda outra expectativa, seja qual for a sua expectativa, seja findada nesse momento. O culto é somente sobre Cristo, que veio no nosso lugar, é cristocêntrico, de maneira que cada canção nossa tem que apontar a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o poder, a Ele toda a majestade, pelos séculos dos séculos. Amém. Que toda canção exaltando o homem seja silenciada nesse lugar, não seja tocada nesse lugar, porque nós temos o nosso cantar, o nosso reunir-se aqui é sobre Jesus, só a Ele preste culto. Tem pessoas que vêm porque estão vindo para um clube de amigos e dói o meu coração. Enquanto pastor, a gente tem que ter paciência, porque eu acredito no processo de mudança. Eu acredito que tem pessoas que vão conhecer Jesus de verdade e vão entender o que é que acontece nesse ambiente aqui. Mas eu fico triste, às vezes na hora do louvor, um monte de gente conversando, se abraçando, se cumprimentando. Aí toma água, e sai de banheiro, entra em banheiro, e vai, e volta, e vai, e sai, e entra. Meu coração dói. Mas você sabe, meu estilo de pastoreio não é de chamar a atenção de ninguém, mas meu coração dói, porque enquanto que Jesus está aqui nesse ambiente, pela fé, eu tenho a certeza que Ele está aqui para ser adorado, tem pessoas fazendo desse ambiente aqui uma pracinha, para passear, para abraçar, para tocar, para cumprimentar. Meu amado, entrou num ambiente de culto, mentalidade em Cristo, botou os pés aqui, imagina o trono do rei aqui, nesse lugar. Sinta a glória e a presença do Senhor nesse lugar. Tem pessoas que vêm para cá pela programação. Ah, pastor, não teve nada ontem, né? Foi sábado, estou todo perdido, não teve nada na igreja, é tão bom uma programaçãozinha na igreja. Não entendo. Tem uns asilados aqui na igreja, para a glória do Senhor Jesus, que está assistindo o culto 2 vezes ao domingo, e glória a Deus por isso. Eu não quero incentivar tanto, que daqui a pouco a igreja vai lotar demais. Mas não tem sentido eu ter a oportunidade de estar aqui e não estar aqui.
estar, sei lá, fazendo outras coisas, resolvendo outras coisas. Se eu estou aqui, estou para adorar o Senhor, o louvor está rolando, meu coração vai queimar, eu quero estar nesse ambiente, eu vou cantar mais umas 4 para o Senhor, vou queimar mais algumas canções a Ele. Amém, igreja? Não satisfeito, entendendo que o culto é constante, é para o Senhor, é sobre Ele. É muito bom tocar, vir para cá, é muito bom fazer isso, mas entenda, o culto é sobre o Senhor. Mais uma vez eu estava doutrinando lá na quadra de vôlei lá do Acarape. Tem um monte de freguês meu que eu só ganho. Tem que arranjar um time para eu não ganhar mais lá. Mas eu estava lá e teve alguma regra lá questionada, eu afirmando uma coisa, e o Francisco da Jennifer, conhecido Francisco da Jennifer, encheu meu coração de alegria. Eu estava dizendo uma coisa, eles estavam teimando comigo, e ele disse: olha, o Senhor mesmo nos ensinou que tem que desconfiar de você. Nem tudo que você diz tem que desconfiar. E é sobre isso mesmo. Independente se você está aqui conosco, independente se você vai para alguma outra igreja, independente de quem você vai escutar durante a semana, desconfie. Checa na Bíblia. Esse homem está dizendo aí é verdade? A Bíblia fala, a Bíblia bate o martelo em relação a isso. Em nome de Jesus, desconfie de todo homem. Confie em Deus, em nome de Jesus. A Ele é o nosso culto. Se Ele diz que Ele está no controle de todas as coisas, não desconfie. Não espere o profeta vir e se levantar e pegar um microfone e dizer: olha, Deus está cuidando da sua vida, da sua casa. Ah, agora sim. Agora eu estou tranquilo, que o profeta falou. Não, Deus já fala. A palavra já revela. Meu amado, Júnior, não preciso de nenhum profeta. Sabe o que é tranquilidade? Em entender que, olha, se Deus quer falar comigo, Deus fala comigo. É claro que se alguém trouxer uma mensagem do Senhor, eu estou aberto, escuto e questiono. Deus, confirma no meu coração. Se o Senhor não confirmar, eu não mudo um passo da minha vida. Estou tranquilo, não mudo nada. Ah, pastor, é algo da igreja, não sei o que, certo. Que Deus confirme aqui. Está vindo, eu vou orar, vou questionar, vou entender. Mas que Deus confirme no meu coração, porque eu tenho uma relação tão boa com o Senhor, por que o Senhor vai terceirizar o negócio? Você está comigo? Fique em paz. Se você tem relação com Ele, fique em paz. Não precisa de ninguém. A, B, C, a irmã do coque, a irmã não sei de onde, você não sei para onde para escutar. Busca o Senhor no teu quarto, Ele vai falar. Sinta Ele no seu coração, fique em paz. Tem tanta gente sendo explorada por conta disso. Em nome do Senhor Jesus. Quinta-feira a gente estava aqui. Meu amado, tem culto na quinta. É uma bênção vir para os cultos da quinta. Em nome de Jesus, vem para os cultos da quinta, quinta profética. A gente cresce tanto aqui nas quintas-feiras. A gente estava falando sobre o culto que não para. Quem estava aqui na quinta? Diga glória a Deus. Um culto que não para, amém? A gente está estudando Romanos 12. Um culto que não deve acabar. Então a gente está entendendo e descobrindo isso, que o meu culto é algo no meu dia a dia, nas minhas ações, na minha fala, eu lavando a louça, como eu falo com meus filhos, como eu educo meus filhos, como eu falo com a minha esposa. Isso nunca deve acabar. Então, o culto não tem horário, de 5 às 6h30, pronto, cultuei a Deus, pronto, agora eu vou viver minha vida. Ao contrário, a gente cultuou a Deus de maneira pública e juntos, mas seu culto é particular também, na sua casa, no seu trabalho, vendendo coisas, negociando coisas, sendo honesto no seu dia a dia. Cultue a Deus. John Piper ele diz: a adoração a Deus deve ser o pulsar constante do coração do cristão. Constante, constância, não para. Assim como seu coração não para de bater, você não deve parar de adorar o nosso Deus. Você sai daqui, se essa ficha cair na sua cabeça, você vai entender: meu Deus, até que eu vou lanchar depois do culto, eu posso adorar o Senhor? Sim. Templo do Espírito Santo. Como é que você está cuidando desse templo? Você está fazendo atividade física e isso adora a Deus? Sim. Templo do Espírito Santo. Como é que você está fazendo essa atividade física também? Você está se protegendo, está gerando desejo, que aí já muda a situação. Ah, no trabalho amanhã, pastor, sou cobrador na Topic aí e tudo, como é que... Adora a Deus lá, trata bem as pessoas, dê um bom dia, diga Deus te abençoe, sorria para as pessoas. Ah, eu trabalho na prefeitura, estou lá à força, meu Deus do céu, que negócio... Vai para lá, como Cristo iria. Toque em vidas, escute aquela senhora que quer conversar, que precisa mais de um ouvido do que de uma fisioterapia. Escuta ela, conversa com ela, seja ouvido no meio de onde você está. Ah, eu sou professor, então abre espaço, se mostra amigo daqueles alunos. Eles não têm, às vezes, papai e mamãe em casa para ouvi-los.
gente terminou o momento aqui na sexta, vieram me procurar alguns jovens, um desesperado, chorando aqui comigo no palco, e eu me segurando para não chorar com ele. E oramos por ele, porque estava com uma dificuldade gigantesca com a mãe dele na casa dele, com uma doença muito séria. Ele não conversou com o pastor, não conversei com ninguém sobre isso. E um cara que ele nunca viu, escutou uma mensagem numa sexta-feira à tarde, veio conversar comigo aqui. Nós temos que estar próximo dessas pessoas. Depois dele vem outra jovem com uma história, meu Deus do céu. Como é que pode? 15 anos já viver tanta coisa desse tipo. Compartilha um monte de coisa comigo. Meu Deus, misericórdia. Misericórdia. Ainda bem porque ela está viva. Ainda bem que ela continua acreditando na vida. Porque que história. Eu orando por ela, eu aconselhando aquela vida. Entender isso. Ser glória. Ah, pastor, que legal sua profissão. Não, mas você pode ser a mesma pessoa lá no seu vizinho. Ao invés de estar falando do João Inácio Júnior, das fofocas do dia, do Instagram, você vai lá, senta, escuta e diz: olha, o meu Jesus tem vida e vida em abundância para a sua vida. O meu Jesus, ele está no controle de todas as coisas. Você tem que conhecer esse Jesus que eu conheço. Você tem que ter esperança no amanhã, que nem Jesus apresentou para mim. Igreja, nós precisamos ser cristãos de verdade. Já tem muita gente brincando com o evangelho lá fora. A oração minha para essa igreja é que nós venhamos a ser cristãos de verdade. Não por conta de uma blusa, não por conta do nosso horário, porque você entra nesse ambiente, mas porque você é constantemente. Porque você não precisa tocar para crer. Amém? Porque você está disposto a pagar o preço e renunciar o que for necessário para que Cristo seja glorificado na sua vida. Amém? Entenda isso, em nome do Senhor Jesus. Não porque o seu culto para, mas o seu culto é constante ao nosso Deus, que é poderoso, que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, aquele que era, que é e que há de vir. Nós seremos cristãos de verdade se nós formos parecidos com Jesus, no falar, no tocar, no agir, no dar um troco, no dar um bom dia, no escutar, no aconselhar. É isso. O evangelho é simples assim. É ver, é ler a Bíblia, mas é ler a Bíblia olhando para nós. A Bíblia tem que ser uma grande lente de aumento, para a gente ver os nossos erros e mudarmos a partir dela. Ame a palavra do Senhor. Não espere se emocionar para acreditar que Deus está nesse lugar ou para que você vai orar nessa condição. Seja cristão de verdade. É sem ver. Um dia nós o veremos todos os dias face a face. Ele será o nosso sol, será a nossa justiça. Nós estaremos com Ele, viveremos eternamente. Por enquanto, nós temos a oportunidade única na nossa vida de adorar sem ver. Não perca essa chance. Seja fiel ao Senhor, acima de todas as coisas na sua vida. Em nome de Jesus.